Iniciando, estamos ao vivo. Olá, pessoal. Professora Silvana, a palavra é sua. Boa noite a todas, a todos e a todes. Nós estamos no nosso quinto encontro do Confrontarte. Tá atrasado um pouquinho. Pode continuar falando porque tem esse delay, professora, com o celular. Fica tranquilo. É que ele o som vai aparecer. Vou desligar aqui porque não vai dar certo a minha ideia. Só diminui o som. Se você diminui o som, você consegue ver o vídeo. Ok. Enfim, voltamos. Desculpa, gente. Boa noite a todas, a todos e a todes. Nós estamos no nosso quinto encontro do Confrontarte e agradeço muito a presença, a participação de todos e todas e todes. E gostaria de falar brevemente o que é esse projeto. Esse projeto, ele surgiu da necessidade de fazermos uma interlocução entre o direito e as várias categorias da arte. E esse projeto partiu de 3 projetos. Um projeto da professora Lilian Bauman, da UFRJ, do Empoderales, da professora Daniele Jacon Aires Pinto, do GPIC, da UFSC, e do projeto Gênero, Cinema e Direito, que eu coordeno na UFG. Quando a gente pensou esse projeto, a gente pensou em convidar pessoas para falar sobre essas categorias voltadas para a questão do direito. Então, nós já tivemos professoras que falaram sobre as artes visuais e o direito, nós tivemos professora que falou sobre cinema e direito, literatura e direito. E hoje nós teremos uma professora que vai falar sobre o cinema como categoria possível para falar sobre direito e psicanálise. Então, nós estamos nesse caminho de trazer professoras do Brasil e da América Latina para contribuir com esse projeto. E tem sido um projeto assim muito, muito rico, muito frutífero. Eu quero passar agora a palavra para minhas colegas, já agradecendo a professora Lilian Bauman, professora Daniele, e passo a palavra para elas para fazer as suas considerações. Professora Lilian, vou ligar seu microfone aqui, peraí. Aí. Bom, boa noite a todos, a todas, aos presentes e que nos acompanham nessas noites, tardes, noites maravilhosas aqui do Confrontarte. Esse encontro tem sido para mim uma alegria muito grande, um momento de reflexão, mas que mesmo tratando de temas densos e até de alguma maneira pesados em algumas ocasiões, tem dado leveza, porque a arte também nos dá essa possibilidade de ter um outro olhar sobre as situações e a crítica que vamos fazer. Então, acho que essa noite também promete, como tem sido com todas as outras que nós já participamos, e está sendo maravilhoso acompanhar esse trabalho, e tenho a plena certeza de que esse evento ainda vai continuar para um bom período, porque tem sido um retorno muito gracioso de todos que participam e que assistem, e é uma alegria desfrutar esse espaço com a Silvana e com a Dani toda semana e com as nossas queridas convidadas. Dani, pode ficar contigo agora. Obrigada, professora Lilian. Obrigada, professora Silvana, também. Queria dar o meu boa noite. Hoje é um boa noite sem boa tarde, né? Porque estamos quase todos em boa noite. Dizer que é um prazer, todas as quintas-feiras que a gente se encontra aqui, é um espaço de crescimento e um espaço de debate interdisciplinar, intercultural. É muito gratificante poder ouvir todas essas mulheres que até aqui falaram e esses homens também, sobre como a arte pode ser uma ferramenta central para que a gente possa ultrapassar esse momento tão difícil que a gente está vivendo, mas não só, para que a gente possa evoluir constantemente. Então, professora Silvana, professora Lênia, obrigada pelo convite. Esperemos que a gente tenha uma outra noite maravilhosa, como tem sido tantas que já se passaram. Temos certeza que vai ser. De pronto, já também digo muito obrigado à professora Riva pelo convite e passo para a professora Silvana fazer a apresentação
da professora Riva. Ah, antes disso, professora Silvana, deixa eu só fazer uma questão de burocracia. Vocês estão nos assistindo pelo canal do GPIC no YouTube. Quem quiser fazer perguntas, pode fazer perguntas no chat do canal do YouTube, que nós vamos, no final dessa apresentação, fazer um espaço para perguntas e nós repassamos as perguntas para a professora Riva e o debate pode fluir por lá, né? Então, também peço que quem quiser se conecte no canal, se inscreva, aperte o sininho, que todos os eventos do Confrontar estão sendo ali. Quando eles ocorrem, vocês serão avisados, tá bom? Professora Silvana, espera só um pouquinho. Professora... Oi, professora Dani, Lina. fala do certificado. Ah, sim. Os certificados, eles ficam todo no final do evento. Eu coloco o link no chat do YouTube, vocês vão ver, e eles ficam no site do GPIC para que vocês possam baixar. E a gente disponibiliza, vocês lá baixam, preencham com o próprio nome e o certificado do evento está lá, tá bom? Então, professora Silvana. Muito obrigada, Dani. Apresentar a professora Riva me deixa bastante emocionada. Então, eu vou falar da professora enquanto uma acadêmica na sua trajetória, que começou na Universidade de São Francisco, no curso de Direito, e fez um mestrado, doutorado e pós-doutoramento na Universidade de Coimbra, em Portugal, e foi lá que a conheci, e de lá para cá eu devo reconhecer o tempo todo os presentes que a academia me dá. E um deles, com certeza, foi conhecer a professora Riva, e hoje a considero não somente uma colega da academia, mas uma amiga querida, uma irmã que eu escolhi na vida, sabe? Então, eu fico muito, muito agradecida dela ter aceito o nosso convite, e eu tenho certeza que ela nos trará questões muito interessantes. A professora Riva vai falar com a gente hoje sobre a banalização da perversão, uma mirada. E isso já mostra como a trajetória dela é rica e como ela consegue pensar o direito para além da dogmática, para além da rigidez que esse curso, embora se proponha a defender direitos das pessoas, ele se mantém num gueto, ele se mantém numa zona muito, muito dura, muito rígida. E a professora Riva, ela, inconformada como sempre, ela buscou, a partir da psicanálise, pensar um direito que vê o ser humano além do que a nossa visão primeira percebe. Então, eu tenho certeza que a gente terá uma excelente palestra. Já agradeço, muitíssimo obrigada mais uma vez, professora Riva, por ter aceito o nosso convite, por colaborar com esse projeto e abrilhantar com a sua inteligência e beleza, que a senhora é linda demais. Muito obrigada, já te passo a palavra. Deve ter sido algum probleminha de conexão, nós estamos na mesma sala, eu vou ajudá-la, só um minuto. Alô? Estão me ouvindo? Continuam me ouvindo? Então, perfeito. Está tendo um pouquinho de um delayzinho, né? Espera só um pouquinho. Espera só um pouquinho, pessoal.
Fala agora, Riva. Alô? Agora estão me ouvindo? Agora sim. Então, acho que agora ele te arranca. Bem, boa noite, boa tarde a todas, a todos e a todes. Eu quero só, no primeiro momento, né, cumprimentar as minhas queridas colegas, as minhas queridas companheiras, professora Lília. É um prazer muito grande reencontrá-la. Tenho sempre a oportunidade de encontrar com a senhora em vários congressos e tudo mais, pessoa por quem eu nutro uma grande admiração. Professora Silvana, minha querida amiga, minha irmã, já de longa data, uma pessoa também por quem eu nutro não só um afeto de irmã, mas uma admiração profunda pela sua sensibilidade, pela sua trajetória, pela sua. Bem, eu não vou falar mais, porque senão eu me emociono. A professora Daniele, minha querida companheira de muitos anos. Enfim, se eu pudesse descrever hoje essa reunião entre amigos, eu diria que aqui nós temos uma sensibilidade brotando e aflorando de todas vocês. E aí, então, eu quero agradecer o convite. Eu tenho acompanhado todos as lives que foram feitas durante as quintas-feiras e tenho dito que me sinto muito honrada, né? Eu estou ainda com um pequeno delay, aí às vezes eu tenho alguma dificuldade para me comunicar. A professora Daniela, isso não consegue sair. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Espera só um pouquinho. Alô, pessoal, vocês estão me ouvindo? Aconteceu um pequeno problema, eu não estou ouvindo vocês. A conexão da professora Riva, por algum motivo, entrou na minha conexão. Eu vou. Se eu desligar o meu sistema aqui, eu não sei como é que a gente vai fazer, tá? Porque a hora que eu estou falando, ela está me vendo. Então, eu vou tentar desligar a minha câmera para ver se a gente consegue ver a professora Riva falando. Espera só um minuto. Vocês continuam vendo a professora Riva? Professora Riva, agora você pode falar, por favor? Alô? Será que ainda está tendo? Está com delay ainda. Desculpem, meninas. Peço desculpa a todos, mas a gente falar com um retorno é complicado, porque, né, tira toda a concentração da gente. Mas se não houver outra forma, eu vou falar assim mesmo. É só uma questão de ver se isso pode ser resolvido. Eu estou com um pequeno problema aqui de conexão, que eu não sei como eu vou resolver, mas eu vou resolver. Se eu sair do Talvez troquinho de computador, não Dani. ter esse retorno? Espera só um minuto, por favor. É porque eu não sei porque o sistema da professora Riva está aceitando o meu nome e não o dela. E aí, só um minuto que eu vou dar uma olhada no computador dela. Espera só um pouco. Nós vamos fazer o seguinte. Eu vou me desconectar dessa vez e vou ficar ao lado da professora Riva. Só ela vai falar, tá? E aí vocês vão vão vê-la e vão ouvi-la. Eu só vou pedir um favor, porque muito provavelmente eu vou ter que conectar novamente o sistema pela transmissão da live. Então eu peço que vocês
Ou melhor, professora Riva, você se importava de vir por esse lado de cá, ou eu levar o meu computador até você aí? Porque é mais fácil. Hoje era para dar o contrário, deu errado, tudo. Mas só um minuto, então, por favor. Professora Riva, senta aqui, porque já está conectado na live do YouTube. Está tudo igual, só sentar lá e fazer. E aí, como é que eu faço para aparecer? Já está tudo conectado? Onde é que estou sentada aqui? Fone. Esse som, essa imagem está estranha? Isso. Não, está estranho, só está. Não, nem precisa, nem precisa. Bom, professora Riva, pode mandar. Não, apaga essa luz também. Pode mandar ver, isso vai ficar assim. Não? Deixa eu ouvir agora. Estão me ouvindo? Sim? Então, eu acho que eu não estou mais com retorno, então eu acho que fica que agora eu consigo falar sem grandes problemas. Então, peço aí desculpas a todas e a todos e a todos, não é? Por essa confusão que faz parte aí da nossa né, pouca experiência com a tecnologia, e eu ainda estou aqui com a professora Daniele, que opera melhor do que eu, muito melhor do que eu, a tecnologia. Eu sou meio fóbica em relação a isso, mas, de qualquer maneira, né, estamos aqui nessa pandemia nos valendo dela. Né? Veja, eu queria um pouco, antes de mais nada, tentar contextualizar um pouco o título que eu escolhi. Eu procurei parafrasear dois autores, não é? A Banalização da Perversão, uma mirada sobre o filme de Hannah Arendt, Ideias que Chocaram o Mundo. Então, veja, naturalmente, eu vou estar tratando da Hannah Arendt especificamente num filme que vai ser passado, que é um filme que, na verdade, passa, mostra o livro que ela escreveu, que é um relato do julgamento do Eichmann em Jerusalém. Né? Eichmann é um carrasco nazista e vai ser julgado em Jerusalém, e ela vai até Jerusalém e lá ela toma contato, não é, com todo esse julgamento, escreve um relato, publica, não é, e depois aí constrói toda a sua teoria, não é, da banalização do mal. Não é? Então, eu coloco a banalização da perversão, partindo da Hannah Arendt, e fazendo uma interface aí com a psicanálise, me utilizando, portanto, de um autor do Contar Caligares, que é da área da psicanálise, e que ele vai dar um nome para esse mal ao qual a Hannah Arendt se refere, ele vai chamar isso de perversão. Né? Então, veja, eu estou tentando aí buscar, né, uma interface entre a teoria da Hannah Arendt, uma das poucas filósofas do século XX, não é, que teve bastante coragem, não é, foi na contramão de toda uma expectativa, ela enquanto judia, né, toda uma expectativa que se tinha dela, uma autora bastante corajosa, né, que constrói, portanto, a sua teoria sobre a banalização do mal. E fazendo, então, um contraponto aí com o Contar Caligares, trabalhando a questão da perversão na psicanálise. O que seria esta perversão? Seria exatamente a possibilidade de uma pessoa construir um laço social de natureza perversa. Perversa aí no sentido de transgressora, perversa aí no sentido de contrário, não só aos conceitos morais, mas também aos conceitos legais. O que seria isso? Uma pessoa se deixando capturar, por exemplo, por um laço social, né, um grupo social do tipo máfia, um grupo social do tipo milícias no Rio de Janeiro, ou mesmo um grupo social cujo objetivo e cuja finalidade é promover o discurso do ódio, as fake news, como nós temos, não é, o gabinete do ódio, por exemplo. Então, a perversão se daria desta forma. Então, eu tento
trabalhar com a Hannah Arendt, que vive exatamente, não é? No século XX, ela vive a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, ela trabalha essas questões todas, tem a oportunidade de vivenciar tudo isso, tem a oportunidade de refletir e de escrever sobre a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, tem todo, né, vários livros escritos sobre isso, origens do totalitarismo, a condição humana, e também esse relato que ela vai fazer do julgamento do Adolf Eichmann em Jerusalém. Né? Sobre o título, acho que seria isso num determinado momento. Né? Então, existe um livro que foi publicado em 1964, que é exatamente Eichmann em Jerusalém, né? Um relato sobre a banalização do mal, que eu gostaria de começar falando por aí, né? Como é que a Hannah Arendt constrói a sua teoria. Primeiro, quem é esse Adolf Eichmann? O Adolf Eichmann é um carrasco nazista. É uma pessoa que foi responsável pelo deslocamento de centenas de milhares de judeus para os campos de concentração. Para os campos de concentração de Auschwitz, para o campo de concentração, que eram campos de extermínio, na verdade, de Treblinka, e outros campos, né, que hoje já não existem mais, mas Auschwitz ainda está preservado, e Treblinka também ainda existe alguma coisa, né, desse campo de concentração que já houve. Então, ele era responsável pelo deslocamento desses judeus. A primeira, ele era um nazista, né, participava ali desse laço social, tinha esse laço social efetuado com os nazistas e era encarregado desse deslocamento. Então, ele era um chefe burocrata, na verdade, era um chefe de assuntos judeus, né, ele fazia parte do Departamento de Segurança do Hitler. Então, ele era ali um burocrata. A primeira tarefa que ele se incumbe é de ir para a Hungria, fazer a deportação dos judeus, porque a Hungria estava sendo ocupada pela Alemanha. Esses judeus, então, lá na Hungria, são 434 mil judeus que são deslocados, já num primeiro momento, que são deslocados em 147 trens para Auschwitz, Treblinka e outros campos de concentração, já nesse momento, né? E por aí ele não para mais, ele acaba sendo um burocrata que ali no seu birô, o que é que ele faz? Ele assina ali as autorizações e por aí vai, centenas de milhares de judeus são encaminhados para os campos de concentração, né? E é isso que acaba acontecendo. Eu gostaria de falar um pouco, né, sobre esses campos de concentração, que eram campos, na verdade, de extermínio, né? Para tentar contextualizar um pouco a situação. Veja, eu tive a oportunidade de lecionar durante um mês na Polônia, fui convidada, né, pela Universidade Cardinal e também promover, né, fazer algumas aulas na Universidade também da República Tcheca. E qual não foi o meu susto quando eu percebo, claro, isso deve ter sido ingenuidade minha, mas que os campos de concentração da Alemanha, Auschwitz e Treblinka, não ficavam na Alemanha. Ficavam onde? No território polonês, não é? E então é importante dizer que e por que isso? Porque havia a Rússia de dividir o território polonês. Né? Então, na verdade, esses campos de concentração, o campo de Auschwitz, de Treblinka e outros, foram campos em território, né, polonês, mas que estava sendo ocupado pela Alemanha. Então, é interessante a gente observar isso, porque para esses campos de concentração, na verdade, não iam apenas os judeus, né? Para lá iam todas as chamadas minorias étnicas, por exemplo, os ciganos, mas iam também os homossexuais e iam também, especialmente para Auschwitz, principalmente toda a inteligência da Polônia. Então, imaginem que a Polônia vai ser dividida e que qualquer referência em relação à cultura, então os artistas, os intelectuais, os políticos famosos ali, enfim, toda a referência de pertencimento
da cultura, todo esse pessoal é levado para ser exterminado no campo de Auschwitz. Ou seja, o campo de Auschwitz, que é um campo relativamente grande, mas para ali foram poloneses, né, que não eram absolutamente minoria, pelo contrário, não é? Foram também os judeus, foram também os ciganos, foram também os homossexuais, enfim, né? Era um campo de extermínio que foi bastante movimentado ali com um morticínio terrível. E por que eu estou dizendo isso? Para tentar contextualizar, né? Não havia ali apenas a morte aos judeus. Um outro contexto que eu acho que é importante a gente estabelecer é em relação à própria Alemanha, né? A professora, a escritora, né, a filósofa Hannah Arendt, ela escreve um livro sobre as origens do totalitarismo, e nas origens do totalitarismo é bom a gente fazer alguma reflexão para entender o que é que ocorria na Alemanha daquela época. Na origem do totalitarismo, a Hannah Arendt estabelece uma distinção, por exemplo, entre o que era um regime autoritário e o que era um regime totalitário. Então, qual era a diferença? Isso é importante a gente perceber, porque, veja, a minha preocupação quando eu vou trabalhar com a Hannah Arendt, quando eu vou para a psicanálise, é exatamente entender o momento que a gente está vendo no Brasil, que é um momento de extrema perversão, é um momento onde os direitos fundamentais, como liberdade de expressão, são utilizados de uma forma contrária à democracia, as liberdades de natureza coletiva são utilizadas de forma contrária à democracia. Então, uma certa perversão que se estabelece aqui, que fica difícil de entender. Daí a minha preocupação com a Hannah Arendt, que vive exatamente uma situação análoga no século passado, mas uma situação onde também toda uma direita está sendo, né, você percebe a ascensão da extrema-direita, você percebe ali a ascensão de governos totalitários e de governos autoritários. Então, para a Hannah Arendt, como é que se dá essa diferença entre governos autoritários e totalitários? O regime autoritário, a gente imagina, por exemplo, né, os países que perderam a guerra, a Alemanha, depois da Primeira Guerra Mundial, estabelecendo um regime autoritário, no seguinte sentido: eu tenho, enquanto Alemanha, que perdi a guerra, tenho uma indenização para pagar para os países, eu tenho uma situação de economia colapsada, e eu tenho uma situação social extremamente complexa, uma sociedade esgarçada, uma sociedade estiolada, que pode ser fruto de vários conflitos sociais. Então, qual é a missão desse Estado autoritário? Estabelecer uma ideologia forte, estabelecer um controle social bastante forte, é um Estado forte, com uma ideologia forte, onde os desvios, conflitos de natureza social não podem ser permitidos. Então, um modelo que acaba engessando a sociedade, impedindo que a sociedade respire, impedindo que a sociedade, enfim, promova os seus conflitos e tenha uma vida normal. Por quê? Porque o objetivo é atingir a finalidade. Qual é a finalidade? A recuperação da economia. Então, se é a finalidade a recuperação da economia, eu vou estruturar todo o Estado de modo que isso não fuja ao controle. Mas o Estado totalitário, que é trabalhado pela Hannah Arendt, é muito diferente. Já é um momento posterior. Já é um momento onde esse Estado começa a se movimentar. Já é um momento onde esse Estado começa a promover consequências. Né? Então, veja, é o momento onde esse Estado vai se afirmar. E a grande retórica é a seguinte: nós precisamos destruir tudo aquilo que existe, ou seja, os valores, os direitos, as concepções morais, né, as instituições, é preciso que tudo isso seja destruído para que possa nascer o novo, para que o novo possa florescer. E o que é que seria esse novo? Seria exatamente a raça ariana, a volta, enfim, a questão da proteção, da autoestima do povo alemão e por aí vai. Mas, enfim, para conseguir esse resgate
né, do povo alemão, da raça ariana, da supremacia branca, para que o novo possa brotar, é preciso que todo o velho seja destruído, né? E é uma retórica absolutamente sedutora na época, porque ninguém diz, olha, vamos matar todo mundo, vamos acabar com tudo isso. O que se diz é o seguinte, qual é a justificativa? Nós estamos trabalhando aqui nós estamos nos inspirando aqui no movimento que a própria natureza faz, que é exatamente, a natureza é impiedosa. Tudo aquilo que é velho, tudo aquilo que é inoperante, tudo aquilo que é doente, a natureza mata, né, ela extermina para que o novo possa nascer. E é desse jeito que a gente vai acabar procedendo, né, dentro desse estado, para que eu possa resgatar a raça ariana, para que eu possa resgatar a autoestima do povo alemão, é preciso que determinadas questões morram. Então, é importante a gente entender essa questão da morte aí, da morte como ela é colocada, da morte como ela está colocada ali. Então, para que o novo possa nascer, o velho tem que morrer. E veja, esta atitude de morte, né? Essa atitude, e a morte aí com toda uma conotação, vamos dizer, até romântica, não é? Essa morte não é uma morte feita através de câmara de gás, da eutanásia, uma morte rápida, indolor, ou seja, tudo isso é vendido desta forma, né? Então, os primeiros a serem mortos, né, especialmente quando a gente já começa a presenciar a guerra, né, e existe a necessidade ali de hospitais, os primeiros a serem mortos são os doentes mentais, são aquelas pessoas os velhos, aquelas pessoas que estavam ali ocupando os hospitais, né? E a questão é basicamente numérica. Precisamos de leito nos hospitais, porque os nossos valorosos soldados que estão, não é, lutando pelo resgate da Alemanha, pela Alemanha, essas pessoas precisam ser acolhidas quando voltarem da guerra, ou quando, né, enfim, tiverem necessidade de hospitais. Então, veja, a tecnologia aí opera de uma forma bem interessante, né, porque as câmaras de gás, elas são colocadas aí com a possibilidade de morte rápida, indolor e fantástica, né? Então, os primeiros a serem mortos são os próprios alemães, né? E aí eu coloco também homossexuais, né, que são consideradas doenças e aberrações e tudo mais. Então já tem aí um grande extermínio no próprio povo alemão, né? E os próprios soldados, quando vinham, né, do fronte de guerra, também existia aí a mesma utilização da eutanásia, ou seja, o que é que se imaginava? Veja, se o soldado consegue, né, recuperar e voltar para o fronte de guerra, perfeito. Mas se ele vem mutilado, se ele vem com alguma situação que vá significar um ônus para a sociedade alemã, naturalmente temos aí a eutanásia também, né? E nunca vamos matá-los, é sempre assim, vamos aliviá-los de uma existência, digamos, indigna, de uma existência penosa, dolorosa. Então, sempre a morte, né? A morte para matar aquilo que é velho, aquilo que é inoperante, para deixar surgir um novo. Então, essa a retórica que é construída o tempo todo e é forjada ali no imaginário, não é, do povo alemão. Até uma passagem interessante, já antes do final da guerra, já em 1944, né? A guerra termina em 45, 1944, já se previa, ou seja, os próprios alemães estavam prevendo, né, que perderiam a guerra, haveria uma situação complicada. Então, há até um episódio que a gente, quando faz uma leitura, não é, desse momento histórico, a gente observa que é exatamente um oficial, né, ali nazista, vai até os camponeses ali da Baviera, né, vai ter um contato e vai alertá-los, olha, não é possível que a Alemanha perca a guerra, mas o Führer é uma pessoa extremamente generosa e não vai abandoná-los à própria sorte.
Qual é a saída do Führer? Vocês têm o direito à câmara de gás, a uma morte, enfim, vocês não vão ficar nas mãos dos aliados aí, quando houver, né, quando eles invadirem a Alemanha. Vocês vão ter direito a uma eutanásia, uma morte, uma câmara de gás, que é uma morte rápida, uma morte indolor e tudo mais. Né? E o pior de tudo, o mais interessante disso tudo, quando a gente observa, não é a reação do agente aí do Partido Nazista, é a reação das pessoas, não é? Ninguém ali tenta dar uma carreira nesse oficial nazista, não, absolutamente. As pessoas, depois da fala desse agente, não é? do Partido Nazista, as pessoas se abraçam, dão a mão e ficam esperando, não é? Que realmente o Führer chegue com a possibilidade redentora de uma eutanásia. Então, assim, eu estou tentando, né, esclarecer, ou seja, pelo menos contextualizar como é que é a Alemanha nesse momento, quem é o Eichmann nesse momento, né? Quem é? É um homem franzino de 1,70 m aproximadamente, carreirista, medíocre, burocrata, que, pura e simplesmente, né, está a serviço de uma estrutura, né, burocrática nazista de inoculação do mal. Né? Mas, veja, existe toda uma retórica, toda uma situação complicada que é preciso ser entendida. Complicada, eu digo, porque não me parece... né, do local de fala da gente nos dias atuais, não me parece que seja uma coisa fácil de entender. Então, nesse julgamento, uma outra questão que me parece uma curiosidade naturalmente, o Adolf Eichmann ele é inquirido, né, nesse tribunal de Jerusalém, e as pessoas perguntam para ele, mas o senhor detestava os judeus? Né? O senhor tinha algum problema com os judeus? O senhor detestava os judeus? E qual é a resposta que ele dá? Não, absolutamente não detestava os judeus. Né? Pelo contrário, quando eu soube que haveria aí uma perseguição aos judeus e que eles seriam exterminados, eu tive a oportunidade de contatar vários judeus que eram, inclusive, amigos meus e ajudá-los a fugir para outros países. Então, pelo contrário, não tinha nada contra os judeus. Outra pergunta que foi feita para o Eichmann era o seguinte: mas o senhor sentia prazer, não é? O senhor assistiu ao extermínio dos judeus na Câmara de Gás, ao assassinato deles, não é? O senhor sentia, né? O que é que o senhor sentia? Ele, né, o senhor tinha prazer em ver aquele sofrimento? Ele disse, não, absolutamente não tinha prazer, eu não sentia prazer nenhum naquilo. Mas o senhor sentia pena dos judeus? Ele disse, não, eu sentia pena dos carrascos, né, das pessoas que tinham esta incumbência terrível de exterminar os judeus. Então, veja o nível da perversão que vai se dando, né, o nível da retórica que vai sendo instaurada, né, a perversão em relação à morte, a perversão, ou seja, né, perversão aí no sentido contrário, né, daquilo que se espera, daquilo que se imagina. Então, e aí a pergunta, né, que não queria calar, mas o senhor se sente responsável pela morte de todos esses judeus? Absolutamente. Eu absolutamente não tenho nenhuma responsabilidade, até porque eu apenas cumpri a ordem. Eu era um burocrata de um sistema nazista e eu absolutamente estava aqui para cumprir ordens. E eu procurei fazer, enquanto um funcionário exemplar, que diga-se de passagem carreirista, né, que queria fazer carreira dentro da burocracia, procurei ser o melhor burocrata possível, agradar a chefia toda, de tal modo que eu pudesse, né, enfim, ter a minha recompensa. Né? Então, sempre essa preocupação em agradar ao chefe, em ser um instrumento daquela estrutura burocrática. Há uma outra coisa que é interessante a gente notar, não é? Que como é que se dava esse processo de seleção para que a pessoa pudesse ingressar na SS e fazer todo esse serviço horroroso de extermínio e tudo mais? As pessoas que tinham alguma tendência à perversão, no sentido
tinham alguma tendência sádica, sentiam algum prazer sexual, não é? Em promover essas mortes, ou seja, se sentia, né? Enfim, gostavam de ver a morte, a tortura, gostavam, né, se sentiam excitados em promover a dor e o sofrimento do outro. Essas pessoas, de maneira geral, eram colocadas de lado, elas não eram escolhidas. E por que não eram escolhidas? Porque essas pessoas, na verdade, são transgressores, né? Quem é o perverso, o sádico, né? Quem é o perverso aí? É aquele que sente, é um transgressor, ou seja, aquele que sabe que está infringindo dor, aquele que sabe que está indo contra a lei, não só as leis do Código Penal, mas também as leis morais, está infringindo tudo isso, mas mesmo assim ele vai, porque ele sente prazer com isso, ele sente, né, o prazer que ele é capaz de sentir advém daí. Então, ele é um transgressor e não interessa você estruturar um sistema de burocracia com base no transgressor. Quem é que suporta um sistema de burocracia funcionando de forma azeitada? É a pessoa comum, é o burocrata comum mesmo, aquele que acorda às 6 da manhã, né? Me lembra aquela música do Chico Buarque, todo dia ele faz, ou ela faz, tudo sempre igual, acorda às 6 horas da manhã, às 8 horas está batendo ponto, né? Assina lá os seus formulários, as suas autorizações, ali do seu birô e vai para casa às 6 horas, 5 horas da tarde, né? Com a vida ganha, com a vida resolvida, né? Então, são essas as pessoas que são colocadas dentro dessa estrutura burocrática, né? Agora, como é que uma pessoa dessa suporta uma estrutura dessa de inoculação do mal, não é? Elas não sabiam o que acontecia? Não sabiam. O Ashman sabia perfeitamente o que está acontecendo, mas ele simplesmente se coloca como um instrumento. Simplesmente ele, e é aqui onde a Hannah Arendt, né, aponta e constrói toda a sua teoria da banalização do mal, ele suspende, isso Freud também coloca, Lacan também vai colocar na psicanálise, né, ele suspende toda a sua possibilidade de reflexão. Aquilo que a Hannah Arendt diz, né, você pode perder tudo, mas você, enquanto um ser humano, nunca pode perder a oportunidade ou a possibilidade de fazer, de promover um diálogo consigo próprio, né? De fazer as perguntas e responder essas perguntas, ou seja, de dialogar consigo mesmo. E na psicanálise, do ponto de vista da ética, é exatamente isso, né? A responsabilidade que a pessoa tem, não é? Por tomar as suas próprias escolhas, por saber em que local ela coloca o seu desejo, aonde você coloca o seu desejo. Você é responsável por isso. Ou seja, a ética da psicanálise, ela procura exatamente estabelecer essa questão da responsabilidade. Responsabilidade pelas suas escolhas, responsabilidade por onde você coloca o seu desejo, né? E aí, a partir do momento que você simplesmente deixa de dialogar consigo mesmo, você suspende toda a possibilidade de crítica, você perde a sua humanidade, você se transforma simplesmente num instrumento. Uma coisa absurda. Agora, essa pessoa, o que é que se faz com ela? Quando você fala em banalização do mal, você está dizendo o seguinte: o mal é um mal menor? É um mal menos importante? É um mal que não se deve levar em consideração? Não. Só existe uma situação, né? É que essa pessoa entre em contato com aquilo que fez e que assuma a responsabilidade, né? Pelas atitudes e pelas escolhas que formulou, né? E que seja penalizado, sim, né? E que aprenda que não adianta, olha, eu tomei essa atitude porque, olha, não tinha outra possibilidade. Não. Essa escolha é da sua responsabilidade. Como eu ouço muitas vezes as pessoas dizerem, olha, eu não queria muito votar, né, nesse governante, mas, sabe, existia um outro governante que a imprensa dizia que tinha roubado, então, eu não queria, mas, sabe, acabei votando. Não. Não, senhor, não, senhora. É responsável pela pessoa em quem o senhor ou a senhora votaram. Existe uma responsabilidade aí. Ele é uma pessoa que trata
pandemia da forma que trata a saúde da forma que trata a educação da forma que trata, né, a floresta amazônica do jeito que trata, a questão dos direitos humanos, né, da maneira como está tratando, ou seja, você é corresponsável, né, por esse genocídio, você é corresponsável por essas decisões, você é corresponsável. Então, essa coisa de assumir a responsabilidade, não adianta, né? É muito complicado, não é? Você dizer, não, eu não tenho responsabilidade nenhuma nisso. Né? Existe aí uma responsabilidade que a pessoa precisa assumir, quer queira, quer não queira. Mas existe aí também, não é? Essa característica. Né? Essas pessoas são pessoas que acabam entrando nessa estrutura burocrática e suspende qualquer possibilidade de reflexão. Isso tudo por quê? Né? Porque realmente tem a necessidade de pertencer a um grupo social, tem a necessidade de estabelecer uma relação de afeto com os seus companheiros, tem uma necessidade de estabelecer um afeto com a sua liderança, pode ser uma ideia, pode ser um líder. Então, tem essa relação, tem essa, né, são pessoas que precisam, estão em busca de um suposto saber, em busca exatamente de alguém que lhes diga o que fazer, como fazer. Então, isso tira, de alguma forma, isso acaba suspendendo essa angústia de você ter que tomar decisões. Você simplesmente coloca no piloto automático. E aí a tua responsabilidade é sempre a de ser um instrumento daquela burocracia, um instrumento daquela estrutura, extremamente leal, que jamais vai questionar, e extremamente operante. E aí, falando um pouco aí do julgamento propriamente do Eichmann, né? Do Adolf Eichmann. Veja, acaba a Segunda Guerra Mundial, em 1945, quando essa guerra finaliza, naturalmente, os países vencedores, aí, os Estados Unidos, o regime provisório ali da França, aí você tem o Reino Unido e outros países, resolveram, não é, colocar no banco dos réus os carrascos nazistas. Né? E o objetivo que se dizia na época é que o grande objetivo, né, era promover justiça. E, de uma forma subsidiária também, fazer com que as pessoas refletissem sobre esses crimes, essas atrocidades que foram cometidas, para que as pessoas pudessem refletir, a sociedade pudesse refletir, e a partir dessa reflexão trazer à luz e passar esses fatos para a história, né? Para que no futuro isso não viesse a acontecer, ou que, pelo menos no futuro, né, isso tivesse uma probabilidade menor de que viesse a acontecer. Então, veja, havia dois objetivos. O primeiro é da promoção da justiça e o segundo, que é alguma coisa que se aproxima daquilo que seria uma justiça de transição, por exemplo. Só que aí, naquela época, essa questão não era uma questão objeto de muita reflexão, então o que se dizia era o seguinte: queremos promover justiça. E é uma justiça penal. Só que nós temos aí um problema. Esses crimes que foram cometidos na Segunda Guerra Mundial, na Primeira também, mas especialmente na Segunda Guerra Mundial, eram crimes novos, ou seja, eram condutas que não eram tipificadas como crime. É óbvio, não é? Você tem uma tecnologia de ponta extremamente sofisticada, então as atrocidades que são cometidas são atrocidades, enfim, para as quais você não havia um tipo penal previamente estabelecido, né? E nós do direito, a gente sabe, nulo crime, nulla pena sine lege. Então, como é que a gente vai fazer, não é, com esses carrascos nazistas? Então, o que é que acabou acontecendo? Houve uma reunião em Londres, em 1945, dessa reunião saiu uma carta, e dessa carta toda uma legislação, não é? Aí falando dos novos crimes, que seriam crimes de guerra, seriam também os crimes contra a humanidade, e teria também crimes de guerra, crimes contra a humanidade e também os crimes cometidos contra a paz. Né? Então, com base nesta carta, a gente teve, portanto, o Tribunal Militar de Nuremberg. Mas o Eichmann não foi
não foi, não foi julgado no Tribunal de Nuremberg. Ele consegue fugir, ele vai para o norte da Alemanha, fica lá escondido enquanto um lenhador, depois consegue fugir para a Argentina. Aliás, não é só ele, ele consegue fugir para a Argentina. E aí, em 48, o Estado de Israel é construído. Né? O Estado de Israel é construído em 1948 e em 1950, com base na própria lei, nessa carta que instituiu, né, que forneceu toda uma normatização para o Tribunal Militar de Nuremberg, né, houve uma lei, essa lei de Israel de 1950, né, copiando alguma coisa, se utilizando da jurisprudência, estabelecendo um regramento para os julgamentos que deveriam ocorrer em Israel. Agora, veja, de novo, qual é o objetivo? O objetivo é fazer justiça no sentido de colocar... Porque, veja, pelo menos essa é a minha opinião, a meu juízo, né? Fazer justiça é absolutamente impossível, ainda que você faça picadinho de todos os carrascos. Como é que você recupera o que foi feito? Então, é claro que isso foi uma falta de reflexão, uma falta de experiência no trato da coisa. É claro que, por mais que você mate 1000 vezes os carrascos, você não vai fazer uma justiça. E aí, no caso, quando você fala em justiça, isso significa o quê? Você tem que ter uma lei anterior, de novo, a questão de uma lei que teria que retroagir. Então, essa lei de Jerusalém acaba retroagindo para fatos que ocorreram na Segunda Guerra Mundial, quando nem existia o Estado de Israel. Então, é uma situação complicada, mas também, subsidiariamente, se falava na possibilidade de uma reflexão sobre esses crimes de guerra e numa possibilidade, enfim, de trazer luz, de promover uma discussão social, de tal modo que esses fatos entrassem para a história. E aí eu acho importante, não é? A questão da justiça de transição, isso me faz lembrar um pouco aquilo que deveria ter ocorrido no Brasil e que, na verdade, não ocorreu. Exatamente uma justiça de transição. Exatamente a possibilidade da gente ter colocado no banco dos réus os torturadores, né, da época da ditadura. Nós fizemos uma anistia e, de alguma forma, passamos por cima de tudo isso. Né? E isso é extremamente importante. Não é para fazer justiça com as pessoas que foram mortas, com as pessoas que sumiram, com tudo que aconteceu. Não é para fazer justiça ou devido processo legal dentro de uma expectativa do direito estricto sensu, mas é para que a sociedade tenha a oportunidade de verificar o que foi feito, as atrocidades que foram cometidas, porque isso não era feito à luz do dia, isso era feito na calada da noite. Até me lembro até uma música do Chico Buarque que dizia, olha, estão batendo na porta, chama o ladrão, chama o ladrão. Ou seja, a polícia ia chegar, né, para sumir com a pessoa, e a polícia chegava e sumia com a pessoa, e ela ficava desaparecida e ninguém sabia onde essa pessoa podia estar, sem falar da tortura, sem falar de estupro, sem falar de todas as atrocidades que foram cometidas. E aí se pode argumentar, não, mas nós tínhamos uma situação de guerra civil, nós tínhamos de um lado o Estado, nós tínhamos de um lado o Estado e do outro lado a sociedade civil. Então, veja, se a proposta é evitar o comunismo no Brasil, seja lá o que fosse, então a função seria, né, colocar essas pessoas em julgamento, dentro de um devido processo legal, e a partir daí aplicar uma punição ou não. Mas jamais se utilizar da tortura, porque você tem um Estado. Né? Então, você tem o Estado aí com uma proposta de terrorismo. Nós tivemos aí uma situação de terrorismo do Estado. Então, era muito importante, pelo menos a meu ver, que essas pessoas tivessem, né? Como isso acabou sendo feito no Tribunal de Nuremberg, como isso acabou sendo feito em Jerusalém com Eichmann, não é? Que essas pessoas tivessem ido para o banco dos réus, que essas pessoas tivessem se olhado no espelho, né? Esse espelho que eu digo é olhar nos olhos das vítimas, observar o comportamento da sociedade, não só para essas pessoas, mas para a própria sociedade em si. Eu me lembro, dando aula na Unesp ainda, e tendo a oportunidade de falar da justiça de transição,
não numa aula, na aula seguinte, tem uma aluna minha dizendo: professora, a senhora falou sobre justiça de transição, e eu fiquei estarrecida, porque eu fui conversar com os meus pais e a minha avó, que eram vivas nesse momento, que presenciaram tudo isso, e elas me disseram que não sabiam de nada disso, que nada disso tinha acontecido. Mas é óbvio, né? Quer dizer, na verdade, grande parte das pessoas não queriam se envolver, não queriam saber o que estava ocorrendo, né? Mas esses fatos todos ocorreram, e esses fatos todos, quer a sociedade queira ver ou não, é obrigada a ver. A sociedade tem que refletir sobre isso. Esses fatos foram ocorridos na calada da noite. Você tinha uma imprensa censurada, o que era mais importante ali era censurada, acabava tendo uma receita de bolo, a arte era censurada. Então, veja, como é que as pessoas podiam saber? Já não queriam saber, grande parte delas, mas como é que as pessoas poderiam saber aquilo que ocorria, aquilo que estava acontecendo? É preciso que isso seja objeto de reflexão. E eu acho que, nesse aspecto, o julgamento do Eichmann em Jerusalém, assim como o Tribunal de Nuremberg, em que pese todas as questões que possam ser arguídas e levantadas em sentido contrário, me parece que esta possibilidade de reflexão sobre os crimes que foram cometidos, as atrocidades e as consequências, isso tudo é muito importante. Então, afinal, o julgamento do Eichmann acontece, na verdade, e a Hannah Arendt, uma judia, que não tinha tido a oportunidade, felizmente, de ter estado num campo de concentração, mas sendo judia e tendo fugido para a França, tendo fugido para os Estados Unidos, enfim, uma pessoa que conseguiu fugir, se safar dessa experiência terrível, ela se interessa e ela recebe uma proposta para cobrir o julgamento do Eichmann em Jerusalém. E ela vai até Jerusalém, encontra seus amigos, judeus que moravam em Israel, enfim, e chega lá, ela leva um susto, porque ela queria conhecer o carrasco nazista. Ela foi para ter um contato com esse carrasco nazista, ela queria conhecê-lo, e quando chega lá, ela leva o maior susto. Primeiro, porque ele era um homem medíocre, um homem boçal, um homem enfim, apenas carreirista, um oportunistazinho de quinta categoria, e ele estava ali. E além do que ele estava gripado, o que acabava dando a ele um aspecto de tolice, enfim. E aí ela se sente, inclusive, mal com isso, se retira várias vezes da sala e volta. Isto é relatado no livro que ela escreve sobre o julgamento do Eichmann, e é relatado no filme também, que depois eu pretendo passar para vocês um pedacinho, para que vocês vejam a conclusão a que ela chega através da própria Hannah Arendt, ou do personagem Hannah Arendt, Então, ela leva o maior susto, porque ela está esperando encontrar um monstro sádico, e o que é que ela encontra do outro lado? Um imbecil, uma pessoa, e ela diz o que fazer com isso. E aí ela constrói uma teoria que precisou muita coragem, até hoje ela é muito mal compreendida, Hannah Arendt, porque seria muito fácil ela transformar aquele carrasco nazista da própria personificação do mal, naquele ser sádico, horroroso, que se você matasse, extirpasse e fizesse, seja lá o que for, você estaria extirpando a humanidade de um mal maior. Só que, como ela sempre defendeu, ela nunca perdeu a capacidade de refletir. Só que quando ela olha para aquilo, ela diz: o problema é muito mais sério, o problema é muito mais profundo. Esse mal está banalizado em toda a estrutura do Reich. Ele foi construído ao nível da retórica, ele está banalizado aí. Não que o Eichmann não deva ser punido e não deva ser responsabilizado por aquilo que ele fez. Pelo contrário, isto nunca teve em cogitação pela Hannah Arendt, mas
o grande alerta dela, que ela dá, e que me parece a grande contribuição, e que depois, na psicanálise, isso fica muito mais claro, isso fica muito mais evidente, é que esse monstro, na verdade, era uma pessoa comum. Então, o grande alerta dela é exatamente: qualquer pessoa comum pode ser objeto, né? Pode ser capturado por um laço perverso desse. Qualquer pessoa. Então, muitas vezes, quando a gente observa pessoas que, de repente, se deixam levar pela retórica da mamadeira de piroca, ou deixam levar pela cloroquina, ou deixam se levar pela ideologia de gênero e saem por aí, não é? Desacatando a Judith Butler, quando teve no Brasil, você fala, mas são pessoas que estão à minha volta, não são fascínoras, não são pessoas psicopatas, porque é muito cômodo, né, para a gente dizer: não, nós somos pessoas equilibradas, pessoas do bem, e a gente olha para o fascínoro ali e diz: não, eu jamais faria isso. Porque ele é uma pessoa do mal, ele é um carrasco, ele é... Mas, na verdade, quer dizer, a questão é muito mais complexa. Qualquer um de nós pode ser capturado, né? A única coisa que faz com que talvez a gente não embarque nessa atitude de corroborar, de inocular o mal, é a capacidade de reflexão, né? A possibilidade de diálogo que a gente tem que fazer com a gente mesmo. Quando a gente perde essa capacidade de reflexão, a gente se transforma num instrumento, seja ele qualquer. Né? Então, veja, o ser humano comum é um ser humano, né? Para a psicanálise, é o neurótico, né? É aquele ser humano que tem as suas dúvidas, os seus sofrimentos, ele está eternamente em busca de uma verdade, de um suposto saber, ele está eternamente buscando, não é? Uma religião que resolva as suas angústias e que aponte um caminho, ou uma ideologia que realmente retire todas as possibilidades de dúvida. E veja, não é que o fato de você aderir a uma ideologia ou a uma religião, isso em si não é o problema. O problema é você, até por uma necessidade de pertencer, até por uma necessidade, enfim, de ser amada pelo seu chefe, pelos seus camaradas, pelos seus companheiros, né? Você perder não, você deliberadamente suspender a sua capacidade de reflexão. Porque quando você suspende a sua capacidade de reflexão, o que é que ocorre? Você acaba dizendo: não tem nada a ver com isso. Existe aí uma verdade maior, ou seja, qual era a verdade do Eichmann? Nós estamos construindo uma Alemanha maior, uma Alemanha que vai redimir o povo alemão. Então, em nome desta ideia maior, dessa reflexão maior, né, eu vou ter que tolerar algumas coisas, vão ter que tolerar algumas mortes, vão ter que fazer algumas coisas por baixo dos panos, porque nada é perfeito. Então, aí você suspende uma reflexão, você deixa de fazer uma formulação crítica, você tem medo de desagradar, e aí, então, você acaba se transformando num instrumento, né, de perversão. É aquilo que o Contardo Caligares vai falar na sua tese de doutorado: a perversão, perdão, um laço social, a paixão da instrumentalidade. Ou seja, você, em nome de uma carência, buscando uma ideia religiosa ou buscando uma ideologia, você ingressa num laço social desse e, veja, até aí perfeito. Isso é próprio do ser humano, a busca por uma saída, esse eterno descontentamento, essa eterna busca, né, por uma... É isso que move o ser humano está sempre em busca de uma viagem, de um pós-doc, de comprar o carro, de comer uma comida diferente, ou seja, sempre alguma coisa no sentido da satisfação desse desejo, sempre uma curiosidade. Isso é próprio do ser humano. E nisso você pode comprar gato por lebre? É claro que pode. Agora, a grande questão que você não pode perder, e aí a banalização do mal, é exatamente isso, é você suspender a sua possibilidade de reflexão, é você deixar de opor uma resistência, não é? Ali, porque aí você se transforma pacificamente, não é? Num instrumento de reprodução desse estado de coisas, né? E Hannah Arendt vai falar
vai responsabilizar muito a questão da burocracia, né? Como a burocracia aliena a pessoa e tudo mais, né? E como a pessoa acaba se deixando levar enquanto um instrumento dessa burocracia. Mas para a psicanálise a coisa é um pouco diferente, né? Não é a burocracia. Na verdade, com burocracia ou sem burocracia, o ser humano comum, que é o neurótico comum, ele vai estar sempre procurando um desejo que ele jamais vai conseguir satisfazer, né? Então, isso por quê? Porque a própria construção do eu, né, de todos nós, quer dizer, a criança, quando nasce, esse eu não tá construído. A criança sequer tem noção da sua unidade, não é? Da sua conformação física, da sua. Né? Ela não tem nem a noção de que ela é uma pessoa, de que ela é um ser. Né? Esse eu consciente, ele não nasce com a criança, ele precisa ser construído. E, segundo a psicanálise, segundo Lacan, esse eu é construído a partir do outro. O outro, o que é? É a mãe, o primeiro outro, mas é o pai, mas é também a sociedade, é também a linguagem. E a criança, com a sua vulnerabilidade, vai ter que se alienar de si mesmo, né? Para conseguir aceitar todas aquelas normas, todas aquelas castrações que são próprias da sociedade, até o aprender a falar. Ou seja, dar nome aos seus sentimentos, à sua situação de conforto, de alegria, ou até dar nome a uma situação de desconforto, tudo mais. Tudo isso a criança vai ter que aprender, né, para conseguir viver em sociedade. E a partir daí, a partir do outro, a partir desse contato com o outro, ela constrói o seu eu consciente, que é um eu imaginário. É aquilo que ela pensa que ela é. Ou seja, né, nós, os pobres neuróticos, né, que segundo a psicanálise somos todos nós não temos consciência da nossa integralidade enquanto sujeito. Né? Não temos consciência, existe uma parte inconsciente que a gente não consegue acessar, não tem como acessar, a menos que esteja em análise. Né? Então, essa falta que fica faz com que a pessoa sempre esteja em busca de um suposto saber que diga quem ela é, ou no sentido de suprir essa falta de alguma coisa que ficou lá atrás, que ela teve que se alienar, que ela teve que abrir mão, no sentido de encontrar a realização do seu desejo. Então, às vezes a pessoa vai para o consumo, às vezes a pessoa vai para uma profissão, para outra, às vezes a pessoa vai fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, às vezes a pessoa... Enfim, a pessoa está sempre procurando um desejo que nunca vai ser satisfeito. Por mais que você consiga satisfazer esse desejo, né, sempre vai ficar uma falta, sempre vai ficar um resto, e esse resto vai se retroalimentar de tal forma que você vai continuar procurando e procurando e procurando até a hora da morte. Né? Então, essa falta, esse desejo de completude, que leva muitas vezes você entrar numa religião, ou muitas vezes optar por... Né? Isso é próprio do ser humano, né? Dito normal, comum, é próprio do neurótico, e até aí é ótimo, porque essa energia te move ao conhecimento, te move à construção de coisas, te move para a vida, né? É uma energia que te põe em movimento. A grande questão é quando você abre mão da sua humanidade. Segundo a Hannah Arendt, o que é que seria isso? Você abre mão da capacidade, não é, de dialogar consigo mesmo. Né? Você perde aquilo que o ser humano tem, que é só dele, de promover esse diálogo, pelo menos, né? O que se acha até hoje é que o ser humano seja o único capaz de promover um diálogo consigo mesmo. Né? E para a psicanálise, a questão da ética aí é a responsabilização da pessoa. Né? Ou seja, você é responsável por onde você coloca o seu desejo. Ou seja, por mais que você não se conheça, por mais que exista uma parte de você que você não consegue acessar, a responsabilidade pelas decisões que você toma, a responsabilidade pelas escolhas que você faz, né? Desde as atitudes mais banais até, por exemplo, um voto que é dado a um determinado governante, a responsabilidade é sua
né? E não adianta dizer, olha, eu queria votar, não queria votar, mas tinha um outro que todo mundo dizia que era ladrão e não sei o quê, então, sabe, eu acabei votando, mas não queria votar. Não, você votou e você é corresponsável. Assim como você é responsável, né, por todas as escolhas que você faz. E é uma outra questão que eu queria só pontuar, não queria me alongar muito, já foi longe demais, mas eu não queria me alongar, que é exatamente esse encontro do neurótico, que somos todos nós, pessoas carentes, em busca de um suposto saber, em busca, né, da satisfação do nosso desejo, que nunca é conseguido, é o momento onde o neurótico comum encontra com o psicopata. Essas duas estruturas, elas se acoplam de uma forma bastante interessante. Porque quem seria o psicopata? O psicopata é esse que não consegue entrar na sociedade. Ele não consegue fazer essa transição, ele não aceita, ele não consegue se alienar de si mesmo, no sentido de aceitar as regras da sociedade. Ele pode até, aparentemente, ele vai aprender a falar, ele vai estar em sociedade, mas, na verdade, aquela realidade que todos nós, né, com a qual nós operamos, o psicopata ele não consegue entrar, por inúmeros motivos. Às vezes não consegue se desligar da própria mãe. Acaba tendo com a mãe uma relação onde ele acaba sem saber quem é a mãe, a falta de uma figura paterna, muitas vezes, enfim, N motivos que fazem com que, não é, você crie uma estrutura, né, para que a pessoa se constitua dentro de uma estrutura psicopática, ou seja, dentro, né, um psicopata. E o psicopata, ele tem uma característica que é bastante interessante. O psicopata, ele é sempre muito sedutor. E por que ele é sedutor? É sedutor, eu digo, para o neurótico. Por que ele é sedutor? Porque ele é um ególatra, né? É uma pessoa... Então, esse fato dele ser um ególatra, dele ser um narcisista, dá a ele uma situação, uma sensação de poder, uma sensação dele ser o dono da verdade, daquele que tudo sabe, daquele que não tem medo de nada, daquele que é valente, daquele que consegue apontar o caminho para o pobre do neurótico que está procurando exatamente isso, não é? Então, e veja, na verdade, esse psicopata está vivendo uma realidade paralela. Ele não conseguiu entrar em sociedade. Ele não conseguiu entrar na realidade. Então, como é que ele vai lidar com a vida? Ele precisa se ancorar em alguma coisa. E aí ele constrói um delírio, ou seja, ele está delirando, ele está vivendo numa realidade paralela, num delírio, né? Então, dessa forma, quer dizer, o que você observa? Para o neurótico que está procurando um suposto saber, que está procurando uma saída para as suas angústias, o psicopata surge como uma figura redentora, não é? Quanto mais ególatra, quanto mais maluco, quanto mais ele é, no fundo, sedutor, não é? Então, quando a gente imagina o Eichmann, a gente imagina o Eichmann com a figura do Hitler como um psicopata ali apontando os caminhos e tudo mais, e ele ali acoplado naquela estrutura e querendo ser o mais leal possível, o mais eficiente possível. Quando a gente imagina para a situação brasileira, também não é diferente, né? Muitas vezes a gente não entende como é que pessoas normais e comuns podem acreditar na poção mágica da cloroquina, ou podem achar que é uma gripezinha, ou podem achar que existe uma madeira de piroca, ou pode achar que a globalização é uma coisa de comunista, ou pode acreditar na Terra plana, não é? Ou seja, como é que é isso? Não é? Como é que isso ocorre? Então, na verdade, é exatamente isso. Você está procurando uma saída mágica para as suas carências e para as suas deficiências. E quando chega... Então, Olavo de Carvalho, desculpe aqui, dá nome aos bois, mas até o nosso presidente, que não é das pessoas mais sedutoras, mas, enfim, quando apresenta uma saída redentora para todos os males e tudo mais, né, acaba sendo extremamente sedutor, não é? E alguns neuróticos, né, aderem a esse laço de perversão e acabam
suspendendo toda a sua capacidade de formulação crítica de coisas que são feitas, né? E aí acabam aderindo a isso. Então, falei demais, peço imensas desculpas a vocês, mas eu gostaria de estar passando agora um trechinho curto da última fala da Hannah Arendt, né? Porque aí ela deixa claro como é que ela constrói essa sua teoria sobre a banalização do mal, né? Que não é absolutamente transformar o mal, que é grave, num mal menor, nem muito menos legitimar a atitude do Eichmann. O que ela quer é que ele seja condenado e quer que ele assuma a responsabilidade. Mas o grande alerta dela, como eu disse, é que qualquer pessoa comum, né, é passível de construir esse laço de perversão. Não há necessidade que você esteja em presença de um grande monstro, de um grande sádico, mas simplesmente uma pessoa como todos nós, que podemos ser facilmente capturados. Então, com licença, pessoal, eu aqui agora vou fazer uma... vou voltar à cena. Você quer que eu saia daqui? Não, pode ficar aí, professora Riva. Eu vou... Perhaps just for today, you will allow me to smoke immediately. When the New Yorker sent me to report on the trial of Adolf Eichmann, I assumed that the courtroom had only one interest: to fulfill the demands of justice. This was not a simple task, because the court that tried Eichmann was confronted with a crime it could not find in the law books. The criminal whose like was unknown in any court prior to the Nuremberg trials. But still, the court had to define Eichmann as a man on trial for his deeds. There was no system on trial, no history, no ism, not even anti-Semitism, but only a person. The trouble with a Nazi criminal like Eichmann was that he insisted on renouncing all personal qualities, as if there was nobody left to be either punished or forgiven. He protested time and again, contrary to the prosecution's assertions, that he had never done anything out of his own initiative, that he had no intentions whatsoever, good or bad, that he had only obeyed orders. This typical Nazi plea makes it clear that the greatest evil in the world is the evil committed by nobodies. Evil committed by men without motive, without convictions, without wicked hearts or demonic wills, by human beings who refuse to be persons. And it is this phenomenon that I have called the banality of evil. Miss Arendt,
You're avoiding the most important part of the controversy. You claimed that less Jews would have died if their leaders hadn't cooperated. You came up in the trial, I reported on it, and I had to clarify the role of those Jewish leaders who participated directly in Eichmann's activities. You blamed the Jewish people for their own destruction. I never blamed the Jewish people. Resistance was impossible. But perhaps there is something in between resistance and cooperation. And only in that sense do I say that maybe some of the Jewish leaders might have behaved differently. It is profoundly important to ask these questions, because the role of the Jewish leaders gives the most striking insight into the totality of the moral collapse that the Nazis caused in respectable European society. And not only in Germany, but in almost all countries. Not only among the persecutors, but also among the victims. Yes? The persecution was aimed at the Jews. Why do you describe Eichmann's offenses as crimes against humanity? Because Jews are human. The very status the Nazis tried to deny them. A crime against them is, by definition, a crime against humanity. I am, of course, as you know, a Jew. And I've been attacked for being a self-hating Jew who defends Nazis and scorns her own people. This is not an argument. That is a character assassination. I wrote no defense of Eichmann, but I did try to reconcile the shocking mediocrity of the man with his staggering deeds. Trying to understand is not the same as forgiveness. I see it as my responsibility to understand. It is the responsibility of anyone who dares to put pen to paper on this subject. Since Socrates and Plato, we usually call thinking to be engaged in that silent dialogue between me and myself. In refusing to be a person, Eichmann utterly surrendered that single most defining human quality, that of being able to think. And consequently, he was no longer capable of making moral judgments. This inability to think created the possibility for many ordinary men to commit evil deeds on a gigantic scale, the like of which one had never seen before. It is true. I have considered these questions in a philosophical way. The manifestation of the wind of thought is not knowledge, but the ability to tell right from wrong, beautiful from ugly. And I hope that thinking gives people the strength to prevent catastrophes in these rare moments when the chips are down. Thank you. Opa, já posso falar, mas está vendo aí? As pessoas estão vendo. Dani, tá? Não.
Então, agora sim, ainda está aparecendo alguma coisa aqui. Eu estou ouvindo alguma coisa aqui. Pode ouvir. Oi, já pode falar que vocês estão ouvindo a professora Riva, não? Estão me ouvindo ou estão ouvindo outra coisa? Não. Não, Dani, eu estou ouvindo outra coisa. Estamos ouvindo você, Riva. É que eu daqui não estou ouvindo. Delay. Pode falar, professora Não. Riva. Ouve aqui, Dani. Ou seja, ouve aqui. Olha. Desculpa. Estou conseguindo ouvir. Não é delay. E aí, como é que volta? Pode pôr, você está falando agora. Pode falar com você já tem falado. Alô? Pronto. É que eu estava ouvindo a continuação, enfim, do vídeo, né? Eu estava ouvindo a continuação e eu não conseguia ouvir vocês. Então, basicamente, o que eu gostaria mesmo de colocar são essas questões, não é? Esse alerta que faz a Hannah Arendt em relação à pessoa comum, quando ela estabelece um laço perverso e, né, deixa de lado a possibilidade de pensar. Agora, isto é importante que se diga, né, e me parece claro na obra da Hannah Arendt, que em nenhum momento, né, isso Oi, pessoal. Parece que a gente teve um problema de conexão da professora Riva. Vamos aguardar um minuto que a professora Dani vai resolver a questão. Professora Lilian, você não quer já falar da professora que falará a semana que vem? Nós não estamos ouvindo. Vou ativar meu som. Ah, deu certo. Está escutando, Silvana? Agora sim, pode falar. Então, na próxima semana, enquanto a gente resolve esse problema técnico aí que está nesse momento inviabilizando o retorno da professora Riva, na próxima semana nós vamos ter, na quinta-feira, novamente, às 18 horas, um outro evento. Nessa semana nós vamos trabalhar com a questão da harmonia, né? Se nessa semana nós estamos falando desse tema da perversão, na próxima semana o tema já é um tema de reflexão que visa, né, um pouco mais um olhar sobre a passagem da pandemia à harmonia, uma